Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez em nosso canal para trazer mais uma novidade para vocês. E eu começo sempre agradecendo, dizendo, expondo o quanto eu fico feliz cada vez que eu chego aqui no canal e me encontro com você assistindo um de nossos vídeos. Pois bem, hoje eu estarei fazendo um vídeo muito interessante, mostrando uma técnica que nós já fizemos, já existe um vídeo, né, inicial desse processo, e hoje nós estaremos dando continuidade a um processo de uma técnica voltada para o melhoramento estético de nossa plantinha. Então nós vamos estar refazendo ou reconduzindo os galhos ou o galho principal desta plantinha daqui. Só para que você entenda, esta plantinha daqui tinha um único galho, que era este galho daqui. Era um galho comprido, né, tipo um espeto. O seu caudex estava deitado, o que fazia com que esse galho ficasse inclinado. O que nós fizemos? Nós começamos a fazer uma torção neste galho, fomos torcendo esse galho e fizemos uma amarração para deixar ele com um formato diferente. Mas só que esse barbante que nós utilizamos para fazer a amarração terminou quebrando e a planta então, não digo que voltou para a sua forma, né, para o seu formato original, mas não ficou como nós queríamos na realidade. Então nós vamos refazer, vamos reestruturar esta amarração para deixar a planta como a gente quer, fazer uma condução, interferir na estética ou no formato de sua planta. Você sabe como fazer isso? Não sabe? Pois é isso que nós vamos mostrar em nosso vídeo de hoje. Então, caso esse assunto desperte em você interesse ou curiosidade, quem sabe até gere algum tipo de dúvida, eu lhe convido a assistir o nosso vídeo na íntegra. Claro, deixar os seus comentários, dar suas sugestões e, quem sabe, utilizar o que nós vamos mostrar hoje para tornar uma plantinha sua, ou que você tem aí no seu plantel, ainda mais bonita, um pouco diferente das demais. Pois é, eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio, e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro, e se possível, faça com que essas informações cheguem mais longe, ajude ao nosso projeto a crescer um pouco mais. E para isso basta copiar o link que está aqui acima e passar para um amigo que também goste de Rosa do Deserto ou goste desse tipo de vídeo. Ou quem sabe, se for possível também, divulgando nas suas redes sociais. Mas chega de conversa, vamos para o que interessa, que é a reformulação da estética ou da morfologia desta plantinha. Vem comigo, porque você vai gostar bastante. Muito bem, aqui estamos, já passou a nossa vinheta, são 15 segundinhos e nós estamos de volta. Mas a pergunta é, se inscreveu no nosso canal? Se esqueceu? O celular tocou? Filhão chamou? Não tem problema nenhum. Se inscreve, menino, se inscreve, menina, porque o conteúdo de hoje eu garanto que você vai gostar demais. Pois bem, como eu falei para vocês, hoje nós vamos estar fazendo ou dando continuidade a um trabalho que nós fizemos com essa plantinha. Dá para ver, deixa eu botar ela aqui do ladinho, que ela tem esse desenho daqui, né, um desenho que gera uma curva para um lado, depois gera uma curva para o outro, que nós já fizemos uma intervenção anterior para dar esse formato. Ficou parecendo até um S, né? Quem sabe o S do Senna? Pois é. Só que o que acontece? Esse desenho era mais ou menos assim, ó. Ele vinha para cá para formar esse arco mais fechado. E nesta outra ponta, nós também tínhamos forçado um pouco mais para cá, tá certo? O que foi que aconteceu, Amaury? O barbante que prendia esta parte daqui, como eu falei, terminou rompendo, né? Quebrou, partiu. E com isso, obviamente, que a planta voltou para o seu formato, não digo original, mas terminou relaxando as suas células, a célula do seu caule, do seu tronco, deste galho aqui, a tendência dele é querer voltar a ficar reta ou de uma forma mais confortável. Mas, com o passar do tempo,
segurando ele na posição que você deseja, né? Vamos supor que seja esta posição aqui, ele termina se acomodando e quando você retirar esse barbante, ele vai permanecer nesta posição. Nós podemos fazer isso através de aramação, que é enrolando um arame neste galho, ou neste caso daqui, que é simplesmente o tensionamento deste galho, eu posso fazer com barbante ou com qualquer outro objeto, até mesmo com arame, né? Mas não enrolando, prendendo nesses dois pontos e deixando este galho preso aqui. Então nós vamos aproveitar e vamos fazer essa interferência e vamos também ver como é que estão as raízes dessa plantinha. Então vamos fazer, digamos, um trabalho um pouco mais completo nesta pequena, para que ela fique, obviamente, ainda mais bonita. E é claro que para fazer essas intervenções eu vou contar com a sua ajuda, né? Como é que eu posso ajudar, Mauri? Simplesmente opine, dê sua opinião. O que você acha? Vai ficar legal? Né? Por exemplo, vocês acham que eu deveria prender esta plantinha aqui, não é? E deixar que ela cresça neste formato daqui, vamos supor? Ou será que a gente enverga ela mais para fazer o S, né? Trazendo este desenho mais para cá? Isso tudo pode ser feito e pode ser ajustado. E obviamente que aqui no canal quem manda é você, então a sua opinião é extremamente importante, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esta amarração daqui, tá? Eu acho que no início eu vou deixar essa amarração aqui. Este galho também eu posso, ó, terminar botando ele para cima também, posso fazer essa amarração. E depois nós vamos ver como está esta parte de baixo da plantinha. Ou podemos fazer ao contrário, fazemos primeiro a sujeira e depois fazemos a amarração, né? Vamos então primeiro fazer a sujeira? Concorda comigo? Ah, você que manda, então vem comigo. Bom, eu trouxe aqui um recipiente para que essa sujeira não seja tão grande assim, né? Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui. Nós não temos raízes saindo aqui por baixo, o que vai facilitar o nosso trabalho. Vou apenas apertar um pouco o nosso vaso para que essa pequena saia mais facilmente. Vamos lá, Mauri. Vamos lá. Vou puxando um pouquinho. Pronto. A nossa pequena já saiu. Bom, como a nossa pequena saiu com o torrão inteiro, deixa eu botar isso aqui para baixo. Então dá para a gente fazer uma averiguação, né, aqui no seu sistema radicular para ver se nós encontramos algum tipo de patógeno, né? Existe algum tipo de doença nessa pequena? Aparentemente não. Então nós podemos continuar o nosso processo. Dá para ver que aqui em cima tem muitas ervas, né? Essas raizezinhas daqui. Isso tudo vai ser retirado, né, junto com este substrato. Então, agora sim eu vou trazer o nosso recipiente para que a gente não tenha uma sujeira tão grande aqui em nossa bancada. Muito bem, vamos simplesmente começar a tirar este torrão com cuidado. Começa sempre tirando essa terra daqui da borda, da parte superior, que geralmente não tem raízes nesta parte. O substrato é bem arenoso, então requer um pouquinho mais de cuidado. Botando essa plantinha aqui de lado. Tem alguns isopores que nós colocamos aqui embaixo também. Dá para ver que as raízes já tomaram praticamente o formato do vaso, né? Então dá para ver aqui também que tem as raízes bem compridas, tá vendo? Essa plantinha já estava nesse vaso há algum tempo. É um substrato bem arenoso. Na época nós estávamos fazendo um teste com esse substrato, né? O pessoal fala muito que a areia é milagrosa, isso, aquilo, outro. Então, para emitirmos opinião, nós temos que fazer alguns testes, né? Então, é como eu falo sempre, a areia eu não indico. Dá para ver que ela é bem retentora, né? Tem um isopor grande que nós colocamos aqui, que esse isopor era para a planta estar deitada em cima e para afastar também, né, algumas raízes. Algumas raízes terminaram entrando pelo isopor, né? Dá para ver aqui, ó, entrou aqui e transpassou, né? Ou seja, atravessou o isopor. Essa raiz a gente vai tirar. Então, desfizemos aqui praticamente o torrão inteiro.
E agora nós vamos fazer o quê? Eu vou lavar esta raiz e vou voltar para mostrar a vocês. Mas dá para ver aqui que o seu sistema radicular ficou bem interessante. Por quê? Porque ele ficou voltando para este lado daqui, olha só. E quem sabe isso não vai ajudar na nossa composição ou na composição estética da nossa plantinha. Então, isso também vai contar bastante. Eu estou aqui pensando em algumas possibilidades. Então, eu vou lavar essas raízes e vou voltar para você dar uma olhada e, obviamente, opinar junto comigo. Tá certo? É um segundo. Espera aí que eu já volto. Bom, muito bem, aqui estamos de volta, né? Já lavamos as nossas raízes, dá para ver aqui, ó. Olha só como é que elas ficaram. Como eu falei para vocês, ela termina tendo esta continuidade, né, na sua morfologia, dessa vez interna, onde ela completa este movimento que nós fizemos aqui para cima, né? Ela se volta para dentro. Então, se a gente parar bem, talvez a gente possa aproveitar esse movimento das raízes também para completar, né, completar a composição desta pequena. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeiro, nós vamos ter que limpar esse emaranhado de raízes, né? Aqui tem muitas raízes que a gente não vai utilizar. Então, nós vamos simplesmente retirar essas raízes que nós não vamos utilizar. Por exemplo, essa daqui não vai para lugar nenhum, então vai ser retirada. E assim nós vamos fazer com todas as raízes que a gente ache que, por algum motivo, nós não vamos utilizar. Tá certo? É bem simples. Só requer, como eu falei, atenção e um pouco de cuidado. A prática ajuda muito nesta hora, porque você não fica em dúvida de qual raiz tirar. Mas, em caso de dúvidas, caso você esteja com dúvidas, simplesmente não retire esta raiz. Deixe para tirar mais tarde. Vá limpando aquelas que você sabe que podem ser limpas e as demais você vai deixando para depois. Quando eu for achando algumas raízes que eu acho que vale a pena comentar, eu paro o trabalho e falo com vocês, tá bom? Então vamos começar a tirar essas raízes. Esse trabalho começa destrançando. Aqui nós já podemos ver algumas situações. Deixa eu puxar esta raiz aqui para cima. Dá para ver que tem muita raiz cruzando para um lado e para o outro que devem ser retiradas. Mas vamos isolar essa raiz daqui. Pronto. Vou botar a mão para a gente poder entender. Olha só, essa raiz desce e tem essa bifurcação lateral. Ora, o desenho dela seria esse daqui descendo, né? Seria o desenho mais harmônico para essa raiz. Seria esse desenho aqui descendo. Então, não adianta eu deixar este conjunto lateral aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos retirar esse conjunto lateral que está aqui, certo? Esse conjunto aqui vai ser retirado. Aqui tem outra raiz também vindo para a lateral. Essa raiz também vai ser o quê? Vai ser retirada. Vamos pegar aqui e vamos retirar. Esses cortes de finalização podem ser dados depois, tá, gente? Aqui acontece a mesma coisa, tá? Já retirei. Aqui dentro a mesma coisa. Vai me atrapalhar. Essa parte daqui já vai estar enterrada, então eu não vou mexer não, tá? Eu vou deixar ela se desenvolver para ver o que é que acontece mais para frente. Mas essa daqui eu posso retirar. Bom, e isso eu vou fazer em todas as raízes. Aqui, por exemplo, nesta raiz daqui. Esta raiz daqui, não tem por que ela continuar. Então, esta raiz daqui vai simplesmente sair. Aqui, vamos retirar esta raiz. E o tempo inteiro, gente, desembaralhando também as raízes, tá? Eu vou limpar um pouco mais essas raízes e volto para mostrar a vocês como é que está ficando, tá? Senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Eu limpo um pouco, mostro a vocês, limpo um pouco mais, mostro a vocês. Dessa forma vai ficar mais tranquilo.
a maioria dessas raízes que compõem esse bloco interno daqui também vão ser retiradas, tá? Não tem sentido nenhum manter essas raízes aqui. Então nós vamos retirar a maioria delas. Muito bem, como eu falei, eu vou dar uma limpada melhor e volto a mostrar para vocês, tá bom? Bom, muito bem, lavamos as nossas raízes, voltamos, né? Dá para ver que nós retiramos uma boa quantidade das raízes que tinha em nossa plantinha, né? Estão até aqui do lado. Deixamos bastante raízes ainda aqui, né? Como mexemos muito nessas raízes, nós vamos deixar ela de molho no antifúngico, né? Ó, ainda tem mais um aqui que eu posso estar tirando. Esse é um trabalho que tem que ser feito com calma, não pode ser feito com pressa. Porque vira e mexe você encontra uma raiz que você esqueceu de tirar. Ainda teria aqui outra. Mas, em suma, creio eu que desta forma daqui, ó, a gente vai conseguir levantar um pouco esse sistema radicular. Eu gosto sempre de lembrar, isso causa uma certa confusão. O pessoal popularmente chama, vou levantar o meu caudex. Mas o que você levanta, na realidade, é o sistema radicular de sua planta, que estava dentro do substrato e passou a ficar à mostra em cima do substrato, tá certo? Tudo aquilo que está abaixo do substrato é raiz, não é caudex, ok? Tá certo? Bom, vamos lá então. O que é que acontece? Eu vou simplesmente pegar nossa plantinha, passar um antifúngico nela, tá? Ela vai ficar aqui mais ou menos de 2 a 3 dias no antifúngico, apesar que a maioria dos cortes que foram feitos em nossa plantinha vão ficar acima da linha de substrato, ou seja, não vai ficar na parte de baixo do substrato. Isso também ajuda bastante a prevenir fungos, bactérias ou coisa do gênero, mas isso não faz com que eu não deixe a minha plantinha descansar durante os 2 ou 3 dias, né, passando, obviamente, e por esse banho de antifúngico, tá bom? Aí, na maioria das vezes, vocês vão perguntar, Mauri, que antifúngico você usou? Gente, aqui eu sempre uso Ridomil Gold, ou Bravo Ridomil Gold, tá certo? A gente vai estar passando nesta plantinha aqui. Aliás, eu sei que você vai ficar com dúvida, eu vou fazer o seguinte. Nesses cortes maiores, eu vou passar com um pincel sem diluição e depois eu coloco ela de molho, tá certo? Pode ser assim? Vamos? Então vamos nessa. Muito bem, então já pegamos aqui o nosso antifúngico, vou pegar um pincel, tá? E simplesmente vou passar em todos os lugares que nós fizemos ou efetuamos cortes, tá bom? Onde nós mexemos muito na planta, né? Que a planta está mostrando um pouco de machucado, então a gente vai simplesmente passar o nosso antifúngico. Tarefa muito simples, né? Simplesmente passar onde você fez cortes. Onde você veja que tem, por exemplo, raladuras, olha, a planta aqui se ralou, né? Aqui, né? Então, é uma tarefa muito simples, não requer nenhum tipo de preparo, é simplesmente passar o antifúngico nos lugares onde você efetuou os seus cortes, tá bom? Pronto. O que é que a gente vai fazer agora, Maurício? Simplesmente vamos deixar essa plantinha descansar aqui durante 1 hora mais ou menos, tá? Na sombra. Depois eu vou botar ela na solução com esse mesmo antifúngico, vou deixar ela aí durante mais ou menos uns 40 minutos também, ou 1 hora, tanto faz. E depois eu vou deixar ela descansar por 3 ou 4 dias, com o intuito de secar esses ferimentos. Uma vez que eles estejam secos, a probabilidade da gente ter problema no replantio cai a praticamente zero, e então nós faremos o nosso replantio, tá certo? Então, com certeza, vai ficar uma planta ainda mais bonita do que ela é, tá bom? Então, aguarde só um pouquinho e logo, logo a gente vai estar plantando essa pequena. Já ficou comigo até agora? Vai sair agora? Não, de jeito nenhum. Então, vem comigo e está anotando tudo, ficou alguma dúvida? Aproveita e já coloca aqui em nossos comentários, tá certo? Muito bem, aqui estamos novamente para dar continuidade à nossa plantinha, ou esse trabalho de estética na nossa plantinha. Deixamos ela empendurada durante 3 dias, como eu havia falado com você, demos um banho de antifúngico e tudo mais, e agora nós vamos fazer o transplante, vamos levar a nossa plantinha para um vaso novo. Até podia ter deixado essa planta mais dias empendurada, né, pela sua estrutura e tudo mais. O plantio é bem fácil. Só vamos colocar a nossa plantinha no
substrato e pronto. O que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi tensionar, né, a nossa plantinha antes de colocar no substrato, porque se eu colocar no substrato ela não vai estar ainda ancorada, fixada, e se eu mexer muito aqui nos galhos, eu posso sem querer fazer com que a minha planta termine tombando, tá bom? Muito bem, durante esses 3 dias, né, algumas das raízes terminaram ressecando, o que é extremamente normal, tá? Mas nós deixamos que elas permanecessem aqui no nosso sistema radicular, as mais finas terminaram secando, mas não vai ter nenhum tipo de problema. Então vamos lá, como é que eu vou fazer ou o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vejo aqui, quando eu levantar a minha plantinha, é que esta raiz daqui não vai ter mais serventia nenhuma, então depois nós vamos simplesmente podar, vamos retirar essa raiz daqui, tá vendo? Por quê? Porque ela está saindo daqui da base do caudex e simplesmente está parando aqui, ela não conseguiu se regenerar. A não ser que eu corte ela e bote um tubo aqui, mas também não sei se vai fazer muito sentido essa raiz aqui. Eu acho que a gente pode tirar essa raiz sem nenhum problema. Então vamos lá, vamos fazer o replantio dessa pequena. Então vamos fazer primeiro essa amarração. Para fazer essa amarração, gente, a gente vai precisar apenas de barbante, tá certo? Se você quiser, você pode usar outra coisa qualquer, um arame, pode ser um porta-gato, que é aquele lacre, né? Pode ser o que você tiver em mãos. O barbante tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem do barbante que todo mundo tem, e a desvantagem do barbante é que, infelizmente, ele é meio frágil, né? Se você continuar molhando a sua plantinha, regando a sua plantinha, você tem que ficar meio que de olho nele. Por quê? Porque ele pode simplesmente partir, e foi o que aconteceu com a nossa plantinha, né? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu dei um laço e coloquei nesta parte de cima, e eu vou simplesmente passar esse barbante aqui por uma raiz ou duas. Então, passei meu barbante aqui por debaixo de 2 raízes, ou entrelacei com o caudex. O que acontece? Quando eu puxo agora o meu barbante, ó, o meu caule, né, o meu galho, simplesmente, ele abaixa, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar ele aqui direitinho. Eu quero ele nesta posição, né? Essa posição aqui tá boa, Maurício? Tá. Pode ser até mais um pouquinho, ó. Então, eu vou puxar ele aqui. Pronto, está na posição que eu quero? Tá. Simplesmente vou terminar de fazer a minha amarração. Gente, desculpa, porque a posição que eu estou não é a melhor, né? Mas é a melhor posição para que vocês possam ver. Então, tá valendo. Então, simplesmente eu vou deitar minha plantinha aqui para poder fazer essa amarração, tá bom? Pronto, fiz a minha amarração. Aqui está o resultado final da nossa plantinha, tá? Este galho eu poderia também fazer outra amarração, puxando ele para o lado de cá, mas por enquanto eu vou deixar assim, eu vou me concentrar nesta primeira curva da nossa planta, e mais tarde eu volto a entortar este galho para cá e trazer ela aqui para cima, e nossa plantinha então ficaria mais ou menos com esta conformidade aqui, né? Acho que vai ficar bem interessante, vai ficar bem diferente, vai ser uma plantinha que vai se destacar no meio das outras, exatamente por conta desse desenho que nós estamos dando à nossa plantinha. Você veja que é uma planta extremamente simples, uma planta normal, mas que a gente vai dar para ela um status diferenciado através dessas curvaturas daqui. Vai chamar atenção. Quem chegar na minha coleção ou quem chegar no meu plantel, com certeza vai reparar nesta planta. Entendeu? Então, o que acontece? Às vezes, pequenas intervenções trazem uma valorização muito grande para a nossa plantinha. Então, fique atento a esse tipo de ação que pode ser promovida aí nas suas plantinhas, tá certo? Então, o que vamos fazer agora? Vamos simplesmente transplantar ou trazer essa plantinha para o nosso vaso. Como eu falei para vocês, é uma ação bem simples. Eu vou pegar o meu vaso, vou colocar o vaso aqui e vou acondicionar a minha planta. Vou ver aqui onde é que eu quero que ela fique, onde é que essas raízes vão ficar, tá certo? E vou colocar. Muito possivelmente, a frente da minha planta seja esta daqui, onde as raízes estão aparecendo um pouco mais.
Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou trazer esta planta para este lugar, vou marcar o local e vou começar a botar substrato aqui para a gente estar preenchendo o vaso e fixando a nossa planta. Vamos lá? Então, já tem um pote aqui com substrato, é uma ação extremamente simples, né? Todo mundo já sabe como é que se faz esse transplante. Simplesmente vou colocando substrato no nosso pote, onde a nossa plantinha vai ficar acondicionada. Vou regulando a altura da minha plantinha com a adição de substrato, tá, gente? Então, se eu puxar um pouco mais, ela vai sair um pouco mais. Se eu deixar ela um pouco mais enterrada, ela vai aparecer um pouco menos. Como eu falei, eu vou adicionando substrato. Se eu achar que minha planta está muito baixa, basta eu puxar um pouquinho, tá, gente? Ela vai subir um pouquinho mais. Por quê? Porque ela não está ainda fixada no meu substrato de fato, né? Está começando a colocar o substrato aqui agora. Então, eu posso dar esse puxãozinho aqui, ó, e ir acondicionando mais, ó, empurrando aqui, ela vai ficando mais para cima, tá certo? Um truquezinho que a gente usa de vez em quando. Lembrando que as raízes que você quer que se desenvolvam ou que continue se desenvolvendo, crescendo, têm que estar enterradas, tá? As raízes que estão enterradas continuarão se desenvolvendo. Aquelas que estiverem expostas geralmente vão parar de se desenvolver e vão começar simplesmente a ter uma nova tonalidade, vão ficar esverdeadas, né? Então, onde falta substrato, a gente vai colocando. Pronto. E foi desta forma que a nossa plantinha ficou. Deixa eu dar aqui um giro para que vocês possam ver. Tá? Eu coloquei o substrato, já está de casa nova. E o que é que eu vou fazer agora aqui, Amaury? Para melhorar ainda um pouco mais essa estética, nós vamos colocar aqui um pedrisco avermelhado, né? Vai ficar bem bonito e vai evitar que nasçam ervas daninhas, que insetinhos fiquem aqui rondando o meu substrato. Vocês perceberam que meu substrato está mais escuro. Por quê? Porque ele está úmido. Inclusive dá para ver um pouquinho aqui, ó, que ficou até molhado, a nossa mesa ficou até molhada. Geralmente, o replantio sempre eu faço com substrato úmido. Por quê? Porque depois do replantio, ou seja, depois do transplante, né, que é o correto, desta plantinha, ela vai ficar aqui mais 4 a 5 dias sem regar, tá certo? Então ela vai ter que ir se virando aí um pouco desta umidade que está no substrato, tá? Mas dá para ver que ela não perdeu sequer as suas folhas, é uma planta que está realmente bastante saudável. Então vamos colocar o pedrisco aqui para ver como é que vai ficar a finalização desse nosso trabalho. E aí, tá gostando? Ficou como você imaginava que ia ficar? Comente aqui para mim. O que é que você faria de diferente, por exemplo? Vamos trocar essas informações, essas ideias, vamos tentar mostrar um para o outro esta forma de como a gente consegue enxergar a planta. Porque às vezes eu enxergo de uma forma, você enxerga de outra, e eu falando ou mostrando da forma que eu acho melhor, e você falando a forma que você acha melhor, quem sabe a gente não consegue aproveitar um pouco do que foi feito, um pouco das suas sugestões, e da próxima vez que a gente venha mexer nessa plantinha, a gente aproveita essas informações que vocês estão dando e trazemos ou aplicamos nessa pequena para que ela fique ainda mais bonita. Bom, então vamos para o pedrisco vermelho. Vocês vão ver como vai dar um resultado ainda melhor, como vai levantar esta planta ainda mais. Pois bem, então já temos aqui a nossa plantinha, achei que ficou extremamente bonita e agora, como eu falei, nós vamos colocar uns pedriscos avermelhados aqui. Então, vamos lá? Para dar simplesmente um acabamento na nossa plantinha. Então, vamos colocando esses pedriscos aqui, vamos espalhando eles. São esses detalhes no acabamento, gente, que fazem toda a diferença, tá?
às vezes, na estética de nossa plantinha, né? É uma escolha de um vaso diferente, né? Pode parecer uma besteira, mas o vaso influencia demais, sabe? No conjunto harmônico da nossa plantinha, ou seja, na estética de nossa planta. Muito bem, então deixa eu dar uma limpadinha aqui agora. Bom, com isso a nossa plantinha está literalmente finalizada. Dá para ver aqui, olha só como é que ela ficou, né? Olha os pedriscos, olha o formato que ela obteve com esse nosso tensionamento de galho. Né? Lembrando que nós já havíamos feito esse tensionamento anteriormente, o barbante partiu e agora nós fizemos novamente. E aí o que acontece? Com a nossa cabeça de criança, né? A gente termina imaginando as coisas, né? Esta é a frente da planta. Eu não sei se vocês conseguem ver se realmente a água que eu bebi de manhã tinha algum tipo de entorpecente. Mas vocês conseguem ver aqui um elefante com a sua tromba, né? Ou é muita viagem minha? O que é que você acha? Fale aqui nos comentários. Ah, Mauri, você está ficando louco, né? Ou se de fato você fala, de fato, Mauri, eu estou vendo também aqui um elefantinho aqui com sua tromba, quem sabe aqui uma de suas presas, enfim, né? Essas plantinhas têm esse poder de deixar ou fazer com que a gente viaje um pouco na maionese. Gente, mas o que importa é que este foi o nosso conteúdo de hoje, tá certo? É um conteúdo voltado realmente para a transformação estética de sua planta. Assim como nós fizemos este tipo de tensionamento, existem outros trabalhos de torção, por exemplo, que existem vídeos aqui no canal, eu posso até deixar um para que vocês possam ver, né? Onde nós fazemos torções mais drásticas do que essa e às vezes nós fazemos uma torção não nesse sentido de dobrar o galho, mas de enrolar um galho no outro, que também fica extremamente bonito, né? Fica algo exótico, fica diferente. Pois, então, vou encerrando o nosso conteúdo por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços, para quem for guloso, como eu, como o nosso elefantinho, quem sabe o nosso Dumbo, né? O que é que você acha? Comenta aqui, eu gosto muito dos comentários de vocês. Ou para um certo alguém que está nos observando, assistindo o nosso vídeo até agora, muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados com tudo aquilo que há de melhor no universo. É sempre isso que eu desejo para vocês e não poderia desejar algo diferente disso, não é verdade? Pois bem, sempre deixamos 2 conteúdos aqui. Em um deles eu vou deixar exatamente o primeiro vídeo dessa pequena daqui. Se você quiser assistir, né, eu acho que é uma boa que você vai entender todo o processo. Já nesse outro daqui, nós vamos estar mostrando outro tipo ou outros tipos de trabalho com essas rosas do deserto, outros tipos de torção, por exemplo, ou tensionamento. Se você também quiser assistir, fique à vontade. Pois bem, vamos despedindo de vocês, mas nos encontraremos em breve. Aonde? Aqui no nosso canal. Quando, Amauri? No lançamento de mais um de nossos vídeos ou, quem sabe, em uma das nossas lives, que você já sabe também que são feitas ou acontecem sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas no horário de Brasília. Mas antes de sair, é claro, eu volto a lhe pedir uma ajuda. Deixe o seu like caso você acha que o vídeo é merecedor. Ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhum de nossos vídeos. Se inscreva em nosso canal e ajude a compartilhar, ou seja, mais um membro de nossa família. E se quiser ficar um pouco mais perto do Salvador Adênio, se inscreva em nosso canal e venha participar de um dos melhores grupos de tutoria do Brasil, um grupo fechado que acontece na internet e tem como assunto principal as rosas do deserto, tá bom? Então vou ficando por aqui, até a próxima aí, bye bye. Ficou lindo, não ficou? Diga a verdade. Gosto muito desse tipo de plantinha, gente. É como eu falei no vídeo, é uma ação simples e que vai fazer com que essa planta fique extremamente diferente, mais bonita. E quando eu torcer esse galho, nossa senhora, fiquei muito contente com o resultado. De verdade. Que parece o elefantinho, parece, viu?